Fala, Riqueza! Bem-vindo a mais um Goldcast. Eu sou Adriano Santos e hoje trago aqui comigo o Edgar Ueda, que vai dar uma aula aqui de como ganhar dinheiro nesse mercado imobiliário. Lembrando que se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Todas as terças-feiras, às 18 horas, horário de Brasília, nós entramos ao vivo com o que há de melhor de conteúdo no mercado imobiliário. E hoje, para falar com a gente aqui, Edgar Ueda, ele que é fundador da Neximob, cara que já faturou em mais de 9,2 bilhões. Nós tava até confundindo o número aqui, né, Edgar? Tava jogando para cima, mas vai chegar mais Quem do sabe que isso. chegamos, né? Vai chegar lá. É escritor de best-seller e acabei de ser presenteado aqui também, ó. O Poder de Dar a Volta por Cima, que também é tema de palestra. O cara tem uma é boa fantástico. história, tem uma boa história. Fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Edgar, bem-vindo ao nosso Goldcast. Uma honra ter você aqui em Sinop. A gente sabe que tua agenda é sempre lotada. Obrigado aí pela participação no nosso Goldcast. Imagina, Adriano, eu já estava esperando por esse momento, a gente já vem, né, se conectando e falando aí. Tive a honra de ser convidado para palestrar no seu evento e por infelicidade eu estava nos Estados Unidos, voltei de forma antecipada, mesmo assim o meu voo foi cancelado, mas eu falo que as pessoas unem propósito, coração, caráter, né? Então as pessoas do bem, mais cedo ou mais tarde, acabam se encontrando, né? Não tem jeito. Então, estou muito feliz, né? Já empreendo na região, tem alguns negócios na região aqui, do Centro-Oeste, principalmente, Mato Grosso, e estou muito feliz, né? Vamos contribuir aí com a galera. Só quero fazer dois aditivos, porque a vírgula muda muito, né? Você falou 9,2 bilhões de faturamento. Não é faturamento, é VGV, volume geral de vendas. O nosso mercado conhece muito bem. Mas você começou falando de riqueza e o seu podcast Gold, né? Então tem muita sinergia no que nós vamos falar hoje, que é como você pode faturar, multiplicar milhões dentro do mercado imobiliário. E aí eu vou falar da minha expertise, Adriano, Exato. Que é a expertise dos grandes negócios. Exato. Então não é ganhar comissão, é sair de comissão e participar sobre VGV. Por isso que eu fiz esse aditivo. Exatamente, ou através de um equity, de uma sociedade, com responsabilidade ou sem responsabilidade, porque hoje existe termos jurídicos. Vários nuances, né? aí E exatamente, de contrato, né? Que ele pode, né, participar como sócio ostensivo, oculto, ter participação, ter responsabilidade ou não. Então é tema para vários podcasts aí, né? Certeza. Mas vamos lá, estou aqui à sua disposição e espero contribuir com a sua audiência aí. Ô Edgar, você chegou longe, eu sei que vai mais longe ainda, você tem um trabalho formidável, as pessoas te seguem lá no Instagram, você tem uma legião de seguidores, isso é muito bom. Mas pra gente começar, fala um pouquinho, rapidamente aí da tua história. Da onde que é o Edgar? Quem que é o Edgar? Conta um pouquinho da sua história. Bacana, eu gosto de né, para quem já me conhece, já tá cansado de ouvir, mas tem muita gente que ainda não me conhece. Bom, eu sou empreendedor há 26 anos, vai completar 27 anos esse ano. No mercado imobiliário estou há 14 anos. Eu tive uma experiência internacional, morei 10 anos na Ásia, mais precisamente no Japão, que é um país de primeiro mundo. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, vim de uma família pobre, que é diferente de humildade. Eu falo que o pobre e o rico precisa ser humilde, Exato. Porque humildade é característica Exato. de princípio, né? Pobreza é escassez, falta de alguma coisa, né? E eu morei numa casa de barro até meus 19 anos, com até meus 2 anos de idade a gente morava numa barraca de estufa, não tinha água potável nem energia elétrica. Então, muita gente quando eu desço do palco fala, pô, sua vida foi difícil. Eu falo, não, minha vida foi incrível. A vida da minha mãe foi difícil, né? Porque criar 4 filhos sozinho, conheci meu pai com 18 anos. Então isso ensina muita coisa pra gente ali, Adriano, mas o que mais ensina, também, exatamente. Né? Nos prepara, né? Prepara, exatamente. Mas o grande ensinamento é que para quem quer fazer acontecer, para quem tem um sonho grande, para quem tem uma aspiração, a circunstância não determina o seu resultado final. O que significa? Não é porque você está sem dinheiro. O meu primeiro livro que você citou é O Poder de Dar a Volta por Cima. Eu quebrei 6 vezes. A minha última quebra, eu fiquei com uma dívida de 4 milhões. Toda vez que eu voltava mais forte, mais preparado, com novos aprendizados e sempre faturando muito mais do que eu faturava. Então, tudo na vida é processo.
né? E até 3 anos atrás, só para finalizar essa minha tese, A palavra é até sua. 3 anos atrás eu acreditava que tudo na minha vida era meritocracia. Então a gente tem escutado, pô, você venceu, parabéns. Pô, meu braço, meu joelho, ralei muito joelho no asfalto, né? Eu trabalhei de peão de fábrica no Japão. Eu trabalhei debaixo de neve em obras. Fui com 19 anos para o Japão, né? Eu empreendo desde os meus 17 anos. Aos 19 anos eu fui para o Japão. Então, eu tive aquelas oscilações da vida, né? Que todo empreendedor, principalmente o empreendedor de sucesso, tem. Mas o grande ensinamento que eu tive ao longo dessa vida é que todos nós recebemos cartas. O que significa essas cartas? Em alguns momentos, talvez o Adriano tenha recebido cartas ruins da vida. O que significa isso? Nasceu pobre, não teve oportunidade de estudar por algum motivo, a cidade, o meio ambiente, teve uma vida desafiadora, mas você soube lidar com as cartas que você tinha na mão. Exato. E aí você foi conduzindo, fazendo dinheiro, enriquecendo, prosperando, quebrando, levantando, e hoje você é uma pessoa próspera. Tem outras pessoas que já nascem com cartas boas. Já nasce em berço de ouro, né? Igual dizem. Berço de ouro, rico, vai estudar fora, e aí faz doutorado, MBA. E não estou falando que é mais fácil, mais difícil a depender das cartas. Exato. Porque você provavelmente, Adriano, que é uma pessoa de sucesso e me inspira muito também, provavelmente em alguns momentos você tinha cartas ruins, mas ganhou o jogo. Com certeza. Não é? Exatamente. E em alguns momentos você tinha cartas boas e perdeu o jogo. Também. Porque naquele momento não soube lidar com aquilo. Usar as cartas, né? Então, na minha vida, eu sempre falo que Deus me abençoou com cartas que eram as cartas necessárias para minha vida. Para você fazer o jogo. Exatamente. Então, muita gente pergunta, mudaria alguma coisa da sua vida? Nada. Nem do berço que eu nasci, nem da cidade, nem dos recursos que eu tive. Não tenho faculdade. Fui diretor de uma multinacional no Japão, diretor de marketing por anos na minha empresa, onde eu fiz parte da minha carreira e meu nome no exterior. Então, sou escritor best-seller, tenho 5 livros, vou lançar meu 7º, você fala, e o 6º? Eu escrevi meu 6º, deixei ele na gaveta, escrevi o meu 7º, terminei agora e vou lançar meu 7º livro. O 7º. Estou nas maiores editoras do Brasil. Eu sou, de fato, um case de sucesso no mercado imobiliário, porque mercado imobiliário as editoras não querem lançar. Né? Então, meu primeiro livro foi lançado pela Citadel, que é editora do Napoleão Hill. Sim. Meu segundo livro eu lancei pela editora do Pai Rico, Pai Pobre, que é a Altapux. Altapux. Meu terceiro livro, que é O Poder do Método, o único livro do mercado imobiliário que eu fiz editora independente. Quarto livro eu lancei pela editora Buzz, do Flávio Augusto, que é O Poder da Modelagem. Meu quinto livro eu lancei... É o cara das franquias, né? E a gente até estava conversando nos bastidores sobre isso. E meu quinto livro eu escrevi com o Augusto Cury, Leila Navarro, o professor Gretz, Marcelo Ortega, grandes nomes no mercado. Só nomes renomados que nós lançamos pela editora Saraiva. Então, sou 3 vezes TEDx Speaker. Então, sou o único player do mercado imobiliário a participar do TED Talks, onde palestrou Obama, Michelle Obama, Bill Clinton, Bill Gates. Então, e aí, você vai falar assim, nossa, mas parece até egocêntrico, né? Não, mas a gente... Eu acho legal essas histórias, porque assim, tem um contexto, né, cara? Sim. Tem luta, tem suor, tem trabalho. Exato. E hoje, tem sangue, suor e lágrima. Exato, né? Porque vir de onde você veio, pelo que você está contando, e chegar onde você chegou, exige muito trabalho. Muito né? trabalho. A sorte não vai te levar. Eu Não. costumo dizer que sorte é o resultado do trabalho com bastante É o estratégia. encontro do trabalho árduo e o preparo. E o preparo, né? A estratégia e o trabalho. Então, assim, eu acho interessante. Isso não é egocentrismo, não. Sim. Né? E você falou que quebrou já algumas 6 vezes. 6 vezes. A gente vê aí vários relatos de grandes empresários no Brasil, no exterior, que quebraram. Na sua concepção, você acha que quebrar é importante? Lógico que ninguém quer, né? A Sim. gente quer abrir uma empresa e prosperar e só ver coisa boa, mas geralmente não é assim. Fortalece, é bom pro amadurecimento, te faz mais forte para encarar outro negócio. Como que você vê isso aí? Depende, é uma pergunta muito importante, né? A maneira de como você pergunta e a maneira de como responde muda a regra do jogo.
e, acima de tudo, o contexto, o entendimento sobre isso. E, às vezes, tem muita gente que até critica, e no meu ponto de vista deveria não criticar. Às vezes você pega muito hoje, está muito assim, né? Você vai no TikTok, você vai no Instagram, é um vídeo de 30 segundos que só pega uma parte de uma fala e as pessoas começam a interpretar do jeito dela. Contextualizar de outra forma. Até porque mapa não é território, né? Então cada um pensa do seu jeito, baseado nas suas experiências, vivências, conhecimentos e por aí vai, né? Valores e tudo mais. Exatamente. Então, crenças e por aí vai. Então, quando você pergunta para mim, tá, então quebrar é relevante, vai depender do contexto. Qual contexto? Para quem aprende, é importante. Tem gente que quebra 10 vezes e não aprende. Exato. E Entende? sofre as 10 vezes. Exatamente. Então, a depender do contexto, é importantíssimo. Eu estive o ano passado, que dos maiores players, eu gosto de estudar com grandes mentes. Eu estudei com o criador da PNL em Barcelona, que é o Richard Blunder. Eu já estive estudando, e não é através de livro, presencialmente com o Robert Cialdini, que é o Papa da Persuasão. Estive 2 vezes com ele. Já tive uma vez com o Robert Kiyosaki, que é do Pai Rico, Pai Pobre. O Chris Gardner, que é do A Busca da Felicidade, do Will Smith. Jordan Belfort, né? do Lobo do Wall Street. E o ano passado eu estive com o John Maxwell, que é do livro O Líder do Século XXI, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, enfim. E ele fala uma coisa muito interessante em uma dos seus princípios de liderança. Ele fala, aumente o seu número de teste, ou seja, teste exaustivamente. Exato. Por quê? Quanto mais teste você fizer, mais vai gerar aprendizado. É o do, né? Então, exatamente. Fazer. E o aprendizado deu certo, aprende, deu errado, aprende. E já conserta. Exatamente. Então, muda a rota. E eu acredito nessa tese. Então, se você falar, mas qual que é seu grande diferencial, Edgar? Eu sou executor ao extremo. Então, e aí, claro, quando eu não tinha conhecimento, sabedoria, inteligência, competência, eu também era executor. Só que eu era executor que é tipo aqui, sabe aqueles burros de carga? Que trabalha o dia todo, mas faz tudo errado? Exato, e não sabe às vezes nem para que tá fazendo. Nem sabe para que tá fazendo. Qual que é o sentido daquilo, né? Exatamente. Então, a depender do contexto, sim, quebrar é relevante, mas tem que ter aprendizado. Porque senão, aí você vai quebrar 10, 20 vezes. E aí você vai falar, mas o cara quebrou 6 vezes e venceu, eu quebrei 10 e continuo fudido. Porque não teve aprendizado. Exato. Nós vamos falar de como enriquecer, ganhar milhões aí no mercado imobiliário com grandes negócios. Você que é um especialista, está envolvido aí em grandes negócios, né? Vamos falar desse tema que eu sei que tem muita gente aí no mercado imobiliário que entra achando que é fácil. Porque é um mercado muito rico. No ano passado, o mercado cresceu mais de 20% o mercado nacional. Sim. Né? Então, é um mercado muito rico. E é um grande número, né? É um grande número, 20% comparado com o ano anterior. Pô, que já cresceu bem. Já cresceu bem comparado a 22%. O que cresce tanto assim? Então, atrai os olhos de muita gente e chegam e se decepcionam. Por N fatores, você sabe disso. Qual que é a grande chave? Lógico, é um processo, igual você bem mencionou, né? São vários os fatores que vão contribuir para o sucesso, mas como que você, do seu modo, como que você pode explicar isso aí, como ganhar dinheiro com grandes negócios, não só dependendo da comissão ali, da venda do imóvel? Exatamente. Bom, primeiro que sucesso e fracasso é um efeito composto e essa é a minha tese. Então, você citou muito bem, são vários fatores, várias características. Então, o mais importante é você não querer aprender a ser o melhor cozinheiro do planeta. Então, aprenda a ser o melhor cozinheiro da sua casa primeiro, né? E não queira ser bom em todos os pratos. Exato. Aprenda a ser bom em fritar ovo, depois fazer um ovo mexido. Daqui a pouco você vira o melhor cozinheiro do mundo, quem sabe, né? Então, o grande erro das pessoas é ser apenas o generalista. Então, no meu 3º livro, eu cito o poder do nexialismo. E não tem nada a ver com a Neximob, que é a minha empresa. O nexialismo, ele é um profissional do futuro, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem um conhecimento polivalente,
que ele é generalizado e que o corretor de imóveis, todos os players do mercado imobiliário, ele precisa entender do mercado imobiliário, construção civil, ele precisa entender um pouco de lei, ele precisa entender do mercado de capitais, que é do dinheiro, ele precisa entender de comportamento humano, porque ele vende para pessoas. De gestão empresarial. Então, exatamente, de gestão, de outras Marketing, competências, marketing, vendas. várias Então, competências esse é o técnicas, conhecimento polivalente generalizado. Você não é especialista de nada, mas Exato. entende de um pouco, né? De tudo tá dentro do seu dentro contexto. do seu contexto. E isso te traz bagagem para poder sentar à mesa Sim. e negociar com qualquer Sim. tipo de pessoa e com conhecimento. Sim. Agora, só isso não é o suficiente. Então ele precisa ter o formato T. Então aqui é horizontal. Conhecimento horizontal. Pouco daqui, pouco daqui, pouco daqui. Agora ele precisa ter o conhecimento vertical. Aí é profundidade. Então, por exemplo, quem está nos assistindo, faça uma reflexão. Qual é a sua excelência? Qual que é a sua maior competência? As pessoas te percebem um especialista em quê? Porque se ele não se enxerga, ou melhor, ninguém enxerga ele como um especialista em alguma área, já é perigoso. Porque assim, eu, antes de ser um cara dos grandes negócios, e eu sou hoje uma das maiores referências no Brasil, mas eu sou a maior referência, e ninguém tirou esse número, eu estou há 14 anos nesse pódio, eu sou o maior especialista de turnaround do Brasil no mercado imobiliário. Já recuperei mais de 40 empreendimentos fracassados. E que é o maior desafio, né? Porque depois que vender o que é fácil, né? Porque depois que você lança um empreendimento sem um estudo vocacional, lança com preço errado, não vende. Já posicionou errado no mercado, público, já queimou a largada. É desafiador, é muito desafiador. Então eu aprendi a vender o que era difícil, que é o estoque, o remanescente, o que ninguém acreditava, o que todo mundo já tinha ido embora. Sabe aquele cara abandonado? Tá sozinho lá pra pagar sozinho, né? E aí eu virei a maior referência do turnaround, da recuperação de empreendimentos nesse sentido. Até porque a minha experiência já mostrava isso, né? E você faz isso no Brasil todo, né? Brasil todo, 23 estados. 23 estados você tá com grandes negócios. incorporadoras, grandes negócios. Agora eu estou operando, por exemplo, 12 novos negócios. Simultaneamente. 2,7 bilhões em VGV. Em VGV. Cara, é muito negócio. Você, lógico, você tem um conhecimento bem vasto, mas o turnaround é o que te chama mais... Não é o que te chama, então, a gente já vai falar nisso aqui, como a gente não combinou nada, então vai vir espontâneo, né? Isso é até melhor, mas eu já vou responder a audiência, que deve estar todo mundo numa expectativa, como faturar ou multiplicar milhões no mercado imobiliário com os grandes negócios. E eu vou fazer aqui uma timeline, um roadmap, que é um caminho que você pode trilhar. Mas respondendo a sua pergunta. Então, quando as pessoas... Eu sou especialista hoje em algumas áreas, até porque depois que você já se posicionou em uma posição, em uma cadeia, né, de um setor, fica muito mais fácil de você... também se posicionar ali naqueles setores circunvizinhos, né? Então, como eu fiquei muito conhecido em vender estoque e remanescente, logo as pessoas queriam que eu fizesse seus lançamentos. Exato, porque né, o mais difícil... Se você vendeu... difícil o cara faz. Eu tenho um caso muito interessante, eu peguei um empreendimento que foi lançado 3 vezes no sul de Minas. E ele tinha vendido 16 unidades em um ano e meio de 632 unidades, né? 16 unidades em um ano e meio. Só que ele passou na mão de 3 especialistas, né? Ele tinha um proprietário que tentou lançar sozinho, depois ele colocou na mão da maior imobiliária da cidade, que também foi um fracasso, e depois ele repassou esse produto, vendeu esse produto para um dos maiores incorporadores ali da sua região, e também foi um fracasso. Quando eu entrei no empreendimento, e já dando o veredito aqui, porque ele é longo esse case, nós vendemos 600 unidades, zeramos a unidade em 90 dias. Né? Fizeram tudo
tudo do Fizemos zero, tudo. praticamente. E né? um dos meus eventos, que eu estava lá fazendo evento, né? E eu participo também, principalmente do lançamento, do relançamento, eu estava lá e aí uma das minhas funcionárias falou assim, Edgar, tem um cara aqui que ele quer conhecer a Neximob e ele quer fechar conosco, mas ele queria sentar com você. Você tem um tempinho? Eu sentei na mesa, né? Não conhecia o cara, nem sabia qual era o empreendimento dele. E eu fui me apresentar, né? Primeira vez falando com o cara, né? Então, João, tá aqui o Edgar, o Eda, sou da Neximob, a nossa empresa. Ele falou, para. Se você vendeu essa bosta, você vende qualquer coisa. Então, era mais ou menos assim. Há 12 anos eu não preciso prospectar negócio. 12 anos. Eu só trabalho só com indicação. Só por indicação. Novos clientes vêm indicado. E cada vez a gente cresce mais, graças a Deus, aí cada vez mais posicionado no mercado. Mas se tratando dos grandes negócios, Adriano, e falando ali, então, do remanescente estoque do turnaround, depois lançamento. Depois eu tinha cliente que falava, pô, mas eu preciso de área, eu quero crescer, eu quero sair de Mato Grosso, agora eu quero Centro-Oeste. Aí ele pegava Centro-Oeste, agora eu quero sair do Centro-Oeste, eu quero ir para o Sul, Sudeste, que é o Land Bank. Exato. Então a gente foi se especializando naquilo que tem sinergia com os meus negócios. Exato. Vou te dar um exemplo. Você vai falar assim, Edgar, vamos montar uma imobiliária e eu quero trabalhar com aluguéis. Eu falo, cara, eu não tenho competência nisso. Porque eu não tenho competência O negócio nisso. é vender. Então, mas não tenho competência em vender imóvel por imóvel. Eu não tenho competência, eu não tenho mesmo. Eu não tenho competência em, por exemplo, ir na área de aluguéis. Não é minha competência. A minha competência você tem 500 unidades? Você tem 300 unidades? Você tem um produto que está fudido? Você tem isso? Passa para mim que eu resolvo. Exato. Essa é a minha competência. Então, hoje, para ganhar dinheiro, participar do VGV, existem alguns caminhos, né? Eu falo que tem uma frase que mudou minha linha de entendimento. Existem vários caminhos que te levam a Roma. Você pode escolher o mais difícil ou o mais fácil. O mais caro ou o mais barato. O mais doloroso ou o menos doloroso, né? Então, existem vários caminhos. Então, vamos lá. Vender imóveis um por um, você pode ser milionário? Pode, não pode? Pode ser. Claro. Aluguéis. E é isso que muita gente espera desse mercado. Aluguéis. Né? Dá para ser milionário? Claro que dá. Claro que dá. Inclusive, tem players aí no mercado que só são especialistas em locação e só trabalham com isso. Não quer saber de venda. E tá tudo bem. Tá ganhando dinheiro. Bem. O importante é escolher aquilo que faz sentido, né? Sentir feliz com aquilo, não é? Primeiro escolhe a felicidade. Não, primeiro escolhe o dinheiro. Exato. E não tem nada a ver com coisa. Você vai falar, nossa, Edgar, esse é diferente que todo mundo fala. Porque é o seguinte, imagina só, a felicidade Adriano. Vai vir depois, é uma consequência, né? Adriano, imagina só, hoje nós temos 14 milhões e meio de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, ganhando R$148 por mês. Pai, marido, mulher e 3 filhos, comendo farinha todos os dias. Pelo amor de Deus, não existe nenhuma felicidade nisso. Não existe nem dignidade nisso. A pessoa dessa falar que é feliz. Né? Não, é só pegar as matérias. Você vai ver lá, tá definhando, tá triste, etc. Agora, eu não estou falando que é para você, como que fala? É para você correr atrás do dinheiro sem pensar na qualidade de vida, na vida, no convívio, na satisfação. Família, tem né? nada a ver com isso. Agora é o seguinte, se o seu momento hoje é sair da escassez, é o dinheiro que vai te tirar. Exato. Se o seu momento hoje é ter mais qualidade de vida, é o dinheiro que vai te proporcionar. Então vamos lá, qualidade de vida é tempo com a família. Se você não tem suas contas pagas, como que você vai ter tempo com a família? E outra, e se tiver com a família sem grana também, vai fazer o que com esse tempo? Exatamente, né? Ou vivendo naquela escassez, qualquer coisa requer um pix vamos ali. pro restaurante, não tem dinheiro. Vamos viajar, não dá. Cachorro quente, não dá. Quero mudar, moro num bairro perigoso, não dá para mudar. Exato. Tá com carro fudido, não dá para mudar. Exato. Então, se não é o dinheiro como o vetor de combustível, mas ele pode ser, naquele momento, o seu propósito imediato para resolver uma dor, uma necessidade, para você ir evoluindo. Então, assim, eu era de uma família pobre. Um dia eu falei assim, não quero mais essa vida para mim. Seus pais são vivos hoje? Meu pai e minha mãe, conheci meu pai com 18 anos.
ambos moram perto, né? Então, a minha primeira tese foi, preciso ganhar dinheiro para prosperar. E aí eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Fiz isso há mais de 20 anos. Paralelo a isso, eu falei, preciso ser um cara mais inteligente. Só que para estudar, meu irmão, sem dinheiro também não dá. Também não vai. Então vamos lá. Livro é barato, mas só livro não muda a vida. Não muda. Às vezes você vai ter que fazer um curso lá fora e custa 50 mil reais. Exato. Eu Pra fiz, se aproximar dessas pessoas eu passei se 5 anos estudando inteligência emocional para me tornar um ser humano melhor. Sabe quanto que eu gastei em 5 anos? 84 mil reais. Se você não tiver dinheiro, você não evolui. E a emoção, ela é fator Então vamos lá. intrínseco no Você sucesso de uma Você pessoa. falou de network. Sabe quanto que eu paguei meu primeiro mastermind? 120 mil reais. Só para 3 encontros. Mas era bilionários, era famoso. Hoje eu tenho sócio jogador de futebol. Eu tenho artistas que eu relaciono. Eu tenho, você falou do fundador do Instituto Êxito, eu sou cofundador do Instituto Êxito, que tem 7 bilionários, capa de Forbes. Agora, cara, sem recurso não dá para estar lá. Não faz. Ninguém chega. Então, existe ali o trabalho, né? A determinação, né? Agora, a grana, o fator grana é importante. E quem fala que dinheiro não traz felicidade, manda comprar aquela coisa toda, né? E falando, vamos voltar lá no assunto da ganhar dinheiro com grandes negócios. Qual que é o caminho das pedras aí? Então, qual que é o caminho que eu trilhei? Hoje a gente tem esse roadmap dentro da Neximob. Então, vamos falar de o caminho inicial. Neximob, só pegando um gancho antes de você responder, são quantas unidades no Brasil? 80? Hoje nós temos 86 licenciados, presente em 23 estados. 23 né? estados. E esse roadmap, ele é um mapa mesmo da Neximob. É um mapa criado por nós. Dentro do um negócio mapa de vocês, criado por nós. Então a gente tem um mapa, que é um mapa geral dos grandes negócios, e para cada setor eu tenho um mapa específico. Vou dar um exemplo. Mapa de como você prosperar, faturar milhões apenas com áreas. Só que não é vender e intermediar, porque esse é um corretor de imóveis, concorda? É ser sócio do negócio. Você pode ser sócio ou pode ser também um intermediador sem sociedade, mas ganhar sobre o VGV. Então vamos dar um exemplo, tá? Você pega uma área que custaria 5 milhões hoje e você vai vender para uma construtora. E aí você vai ganhar 5 ou 6%? 6%? 5%. Então, aqui, 5%. Média, Você vai ganhar 250 mil, certo? Certo. É um bom dinheiro, concorda? Exato. Tá. Mas essa área de 5 milhões, provavelmente vai sair um VGV do quê? 70, 100 milhões? Ou mais, né? Depende Vamos pôr 100 milhões? Do projeto. É só para conta de padeira aqui, 100 milhões. Tá? E se eu falasse para você que, na pior das hipóteses, você pode fazer 1,5 milhão, comparado aos 250... Mudou, não mudou? Não mudou, que é 3% de tudo. Muda muito, né? Mas também vamos ser pessimistas. Pô, Edgar, mas... Porque quando o cara está começando, talvez ele não tenha competência nem o posicionamento. Exato. Então, assim, por que tem nutrólogo que cobra R$300 uma consulta e tem nutrólogo que cobra R$2.000 uma consulta? Sim. E esses de R$2.000 é o que mais faz consulta. Então, e aí, posicionamento, resultado e um monte de coisa. Então vamos ser pessimistas. Né? Então, que ele cobre 1%. 1% vai dar 1 milhão. 1 milhão. Que vai dar 4 vezes mais do que ele ganhava. Então, no pior cenário, ele ganha 4 vezes mais. No melhor cenário, ele vai ganhar infinitamente mais. Certo. Tá? Agora, imagine que você fizesse 3 negócios desses por ano. Um a cada 4 meses. No pior cenário... Precisa de muita casinha. casinha. Mas vamos lá. No pior cenário, 3 milhões. 3 milhas. Vamos continuar com essa tese. Vamos supor que você fizesse... Eu gosto de número. Vamos supor que você fizesse isso em 5 anos. Daria? 15 milhões. 15 milhas. Vamos continuar com essa tese ainda? 15 milhões hoje aplicado a uma aplicação ruim. De 1% ao ano, que é 12% 1% ao mês e 12% ao ano, daria quanto? 150 mil? Não. 1,5 milhão. Não, a gente está falando 150 mil. de 5 milhões Isso. a 12%. A gente vai fazer, se fosse 10%, no ano, né? Você faria aí 600 pau mais ou menos. É isso aí. 600 pau. Com 600 pau dividido por 12, você faria 50 pau por mês. Então vamos lá. Só para a gente pegar essa tese.
você teria em 5 anos construído algo Um patrimônio. que depois, pelo resto da sua vida, cairia 50 pau por mês na sua conta. Exato. Sim? Tá Sim, legal? tá E ainda legal. preservando o quê? O seu patrimônio, ativo, o seu seu patrimônio. ativo, exato. Faz sentido? Total sentido. Eu só falei de uma linha, tá? Agora, imagina só que você tivesse a capacidade de aprimorar isso. E ao invés de 3, você fizesse 6 por ano. Porque não, eu vou fazer uma a cada 3 meses, posso fazer Você tá com 12 12 hoje, você falou, né? 12 negócios só esse ano. Esse né? ano, é. Então dá Aham. pra você fazer conta, né? Aham. Mas eu não tô falando só de área. Exato. Mas dá pra Tô falando fazer de outros conta. negócios, dá pra fazer Mas conta, dá pra lógico. fazer conta. Então, beleza. Fechou aqui. Então, áreas, quando você aprende a encontrar, identificar e fazer essas duas pontas, você tem esse ganho sobre o VGV. Certo? Ok. Tá, então essa é uma linha. Só que quando o cara ele adquire, o construtor, incorporador, o loteador, ou até mesmo o investidor, ele adquire a área, ele adquiriu apenas uma ponta do processo. Depois da área, você tem uma segunda ponta. Você precisa fazer projetos, concepção, validação e um conjunto. Essa é a minha segunda linha de trabalho. Que aqui a gente cobra de 1 a 3% do VGV. Aí para fazer seja lá a construtora, né, que vai comprar a área, ou o investidor que vai comprar, fazer ele entender que ele não vai te pagar pelo valor da área, mas sim pelo valor da entrega. Sim. Isso tem um grau de dificuldade maior. Depende de alguma circunstância. Pode ser que você esteja numa cidade ou região, numa cultura que não tem essa característica, né? Que eu acho difícil hoje no Brasil. Porque isso, se eu acho você tiver essa difícil hoje no Brasil. cultura numa determinada região, aí vem uma habilidade que você tem que ter, que é de quebrar paradigma. Porque Eu vou falar o seguinte. mudar a cultura, você sabe. Eu vou falar o seguinte. Eu já entreguei 92 empreendimentos, né? Se eu falar para você que eu tive 3 ou 4 que engasgou, foi muito. Por quê? Pelo meu posicionamento. Primeiro, pelo meu posicionamento. Segundo, pelas minhas parametrizações, que estão ligadas a diretrizes pré-estabelecidas, né? E que essa é a minha condição. E que vai entregar um resultado. Você não quer, procura outra área, outro negócio. Né? Agora, imagina só uma pessoa que está ouvindo a gente pela primeira vez aqui. Ela não vai conseguir esse posicionamento, essa parametrização, essa diretriz. Não, a gente podia. Não, então, assim, difícil, mas aí é que tá o problema. Aí falta o quê? Mentalidade e comportamento. Qual que é a mentalidade? Cara, primeiro aprende. E não é comprando curso, até porque eu não vendo. Segundo, qual que seria então, Edgar? Se junte com quem já está fazendo. Exato. Então é melhor você ter 50%, ganha 50%, que já é muito mais do que você ganharia vendendo. E ainda aprendendo. Esse é o melhor negócio do planeta. Então aqui, segundo negócio. Porque para aprender tem que estar no game, né? Esse negócio tem que de estar curso no jogo. aí, Não, você sabe que você não vira nada. Eu falo assim, bom. tem um monte de gente comprando curso de incorporação. Vai ver se ele sabe incorporar. Às vezes o cara irmão, nunca incorporou, tá cheio de guru lá. Na internet, sabe disso, vendendo milagre lá. E o cara às vezes não vendeu uma casa na vida dele. Mas tem, né? Tem, bastante. Mas enfim, aí segunda área de atuação é validação e concepção de grandes negócios. Então, por exemplo, você tem uma área, ou conhece alguém que tem uma área, só que você está em dúvida. Primeiro, essa área serve para alguma coisa? Segundo, serve para quê? Eu vou colocar uma casa, um prédio, eu vou fazer um hotel, vou fazer um shopping center, é um loteamento, é aberto, é fechado, né? Isso é para especialistas. Exato. Só que tem um grande erro aí. E erro maior do construtor, incorporador e loteador. A maioria concebe, e inclusive aqui na cidade tem alguns empreendimentos que não estão performando bem. Exato, você sabe muito bem. Certeza. Eu já fui chamado para várias reuniões aqui. Isso é bom. Né? E aí o que acontece, Adriano? Essas figuras, ela pega um viés que é necessário, mas ele não atinge todas as partes. Então, por exemplo, o incorporador, o construtor, o loteador, ou até mesmo o investidor, ele vai lá, chama um arquiteto, um engenheiro e fala, eu quero que faça isso. Beleza, nasce um projeto. É lógico. Mas assim, o arquiteto entende do quê? De arquitetura. Fazer o projeto de arquitetura. Engenheiro, de engenharia. De obra, de execução. Mas eles não são do mercado de vendas. Não sabe o que vende, né? Não é do mercado de Big Data, de BI. Então, se
tem um grande erro nas concepções dos produtos. Edgar, só pegando um gancho, hoje dentro da Casa Tá Gold... fazendo sentido, né? Faz total sentido, até porque dentro da Casa Gold a gente trabalha dessa forma. Hoje nós temos a nossa própria construtora, né? Então, quando a gente faz ali a captação de um novo lead pela Casa Gold, que é a grande geradora de negócio, a gente senta à mesa, vai entender a necessidade do cliente. Sim. E se ele quer fazer investimento, então nós sentamos e vamos construir para ele algo a 4 mãos. Equipe técnica mais equipe de venda. Porque o arquiteto realmente, ele não sabe vender. Sim. O engenheiro ele não sabe vender. E tá tudo bem, tá porque, certo, porque a profissão dele é aquela. E agora, o corretor sabe fazer uma planta? não sabe Também não sabe. Então isso precisa, né? precisa Exatamente. esse composto para poder ter um produto que seja vendável, né? E aí existe um conjunto de outros fatores, né? Eu sempre falo que sucesso é uma ciência. Agora, ela é exata? Não é. Não é, jamais. Né? Mas ela é uma ciência. Sim. Então, então quer dizer que se eu juntar A, B, C, D e E, eu vou ser bem sucedido? Eu posso garantir que mais do que não fazendo. Com certeza. Né? Exato. Então, se porque a forma como você exatamente, junta também. As vendas também é do mesmo jeito. Então, para mim, venda também é uma ciência, não é arte, como muitos vendem. Não tem nada a ver com arte. Você tocou né? num ponto interessante, porque a maioria das pessoas fala que vender é uma arte, não, né? não. E venda é uma ciência. Não. Existe venda é uma ciência. Ciência humana e a própria ciência já provou. Né? A própria psicologia já provou, a própria neurociência já provou. Então, existe algoritmos, metodologias, teses, que se você implantar, o cara que vendia 5 vende 10. Ué, não é uma ciência? Aí você vai falar, não, mas só funcionou para o Adriano. Não, o Adriano implantou, funcionou, o Edgar implantou, funcionou, o nosso grande amigo Sérgio aqui implantou e funcionou. Então, é uma ciência. Então... Dá para ser replicado, Dá para ser replicado, né? Então, a validação e a concepção, ela é uma ciência que se as construtoras, incorporadoras e loteadoras e investidores que querem entrar nesse segmento adotasse, eles errariam, ou a probabilidade do erro é muito maior. Eu falo que é austeridade ao erro. Então, você vai tirar a maior parte, a maioria, assim, a maior parte da possibilidade de errar, da probabilidade, né? E você vai ter muito mais assertividade, né? Porque tem outros cenários, né? Que nem agora a gente está com a Selic alta, a gente está com o dólar alto, a gente ainda está com uma instabilidade política violenta. Então tem um conjunto de fatores, né? Aqui é uma região do agro. Colheu bem, beleza, colheu mal, ferrou. Então tem um conjunto de variáveis que você não tem controle, mas que você consegue, utilizando a tese correta, você consegue ter mais previsibilidade. Então, e aqui dá muito dinheiro também. Aqui dá dinheiro que a gente cobra de 1,5% a 3%, já cobramos até 5%, mas foi um caso atípico, e aqui me dá participações, aqui eu entro em SPE ou SCP para ter participação. Então tem negócio que eu tenho 10%, tem negócio que eu tenho 5%, tem negócio que eu tenho 25%, tem negócio que eu tenho 50%. Hoje, na verdade, o que eu estou fazendo, a Neximob? Ela, por muito tempo, ela foi prestadora de serviço, depois ela virou incorporadora, então hoje eu estou nessa transição de entrar como sócios em vários empreendimentos que eu já tenho. Hoje eu sou sócio de 7 empreendimentos em operação, né? E daqui para frente eu estou fazendo o chamado desmame, prestando menos serviço e sendo mais sócios de SPS, né? Então, Adriano, aqui dá muito dinheiro. É a segunda maneira de faturar milhões. Eu vou dar um exemplo. Quando eu mudei para Santa Catarina, eu fechei um projeto. Eu morava em São Paulo, mudei para Santa Catarina. Esse projeto me deu 4,5 milhões, né? Então, eu tenho projeto que me deu 21 milhões. Eu tenho projeto que me deu 1 milhão. Então, assim, não importa a quantidade. Acho que é só somando, né? Somando, né? E multiplicando. Então, aqui, segundo projeto. Depois a gente tem aqui terceiro projeto, que é o projeto de lançamentos, né? Eu não vou falar na verdade, tem um antes aqui que antecede, que é um desdobro de 2, que é a incorporação, mas a incorporação é complexa, eu acho que a gente pode votar no outro momento, né? Porque a incorporação é o seguinte, você quer abrir uma empresa, a gente está falando aqui empresa, né? Essa empresa pode ser prédio, essa empresa pode ser casa, essa empresa pode ser loteamento, pode ser shopping center. Agora eu estou sócio de um mini shopping center em Pirassununga, exatamente, e que você vai incorporar. O dono, que é o incorporador, ele precisa ter múltiplas competências.
né? Mas dá muito dinheiro. Então vamos pegar um exemplo aqui. Você quer fazer um loteamento de 100 milhões de VGV, hoje uma lucratividade, vamos pegar em torno aí de 30%, a gente está falando de 30 milhões de lucro, certo? Isso descontado obra, descontado impostos, descontado verde, BDIs, etc. Né? Mas aqui você pode ter uma segunda linha de ganho, que você pode virar factory, né? Ou seja, o próprio cliente financia direto com você. Você vende dinheiro. Né? Você vai financiar em 144 meses, 12% ao ano mais IPCA. Você vai fazer 50 milhões de juros. E em cima de uma carteira boa. Boa, muitas vezes aí, né, você vai tratar. Tudo que você tem que ir tratando ali. Beleza. Vai vender né? dinheiro. E aí você tem a terceira e a quarta, que 90% dos loteadores hoje desconhecem. A terceira e a quarta fonte de renda do próximo produto. Do mesmo produto. Né? Então, assim, incorporação é um baita de um mercado. É complexo, né? Um mercado é gigantesco. complexo, mas é um baita mercado. Claro que eu falei parcelamento solo, você tem a vantagem e desvantagem, como a incorporação vertical ou até mesmo horizontal, quando você vai construir, você tem vantagem e desvantagem. Você pode utilizar mais dinheiro de bancos, você faz o desmame mais rápido, o break-even é menor, mas a sua exposição é maior. Então você tem ganhos e perdas, né, a depender daquilo que você... Aí você tem mais risco, menos risco, né? Geralmente bem calculado, né? Muito bem calculado. Deveria, né? Deveria. É, né? porque não é na prática. Não, deveria, né? Por isso que muitos dão errado, né? Exato. Deveria ser bem planejado, bem calculado. Por isso que tem Edgar, né? Por isso que tem serviço para mim, né? Exatamente. Senão, né? Porque é o que aí eu volto a falar, o grau de complexidade é muito alto. Então a probabilidade de erro para quem quer incorporar, e tem muita gente com grana querendo entrar nesse mercado, e acho que é simples, vou incorporar. Pô, vai jogar dinheiro fora. Posso falar vai que jogar, tem... vai jogar dinheiro na bolsa aí de qualquer jeito. E aqui você me permitiu fazer essa junção, né? Quando você me chamou, vamos falar dos grandes negócios, Edgar. Mas aí você começou falando de mentalidade, comportamento, essa história. Então eu falo em todos os meus podcasts, palestras, eu gosto de misturar. Mas é bom levar esse porque conteúdo rico, não tem né? sucesso sem um e o outro. Por exemplo, só mentalidade sem competência não vai. Agora, só 50%, competência sem mentalidade também não vai. 50% razão, 50% emoção também. Nós somos então, olha que interessante. Na minha opinião, na maioria que dá errado, é mais por ego do que por qualquer outra coisa. Eu vou te explicar o porquê. Porque é o seguinte, o cara, ego e vaidade são considerados... até na mitologia antiga e muitos outros, né, filosofias, como semideuses, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela é dono da verdade, não escuta, acha que não precisa de ninguém, acha que o seu produto é melhor, não precisa ouvir uma segunda, terceira opinião, acha que já está bom o suficiente, que não precisa mudar. Quantas pessoas... Você está quanto tempo no mercado imobiliário? No mercado imobiliário eu estou há 5 anos. Tá, eu estou há 14. Estou gatinhando. Eu estou há 14. Mas eu cansado de ouvir. Eu venho aqui fazer podcast para aprender. Cansado de ouvir, Adriano, eu sentar na mesa, o cara fala assim, quanto tempo você tem de mercado? Aí, por exemplo, eu tinha 5 anos. O cara, menino, eu tenho 30. Já passei tudo que você está passando. Cara, tipo assim, ele associa que tempo de mercado é mais sabedoria, está totalmente equivocado. Tem cara com 40 anos ganhando menos dinheiro que o cara de 2, de 3, de 5. Com certeza. Né? Tem cara de 30 anos de mercado assim, que erra mais do que o cara com 3 anos de mercado. Tá pedalando. Então, assim, tem nada a ver essa associação. Ó, idade não é sinônimo de sabedoria. Essa senioridade é coisa do passado. Tem nada a ver. Concorda comigo que é coisa do passado? Grandes empresas no passado promovia de acordo com a senioridade. Hoje é meritocracia pura. Se o cara chegar lá com 1 ano, ele entregar muito mais resultado, ele que é o cara. Mais resultado, mais competência, mais preparo, mais inteligência, mais um conjunto de coisas, né? Então, hoje eu vejo muitas empresas falhando e mercado justamente por trazer essa falta de humildade, né? Esse egocentrismo. Egocentrismo aí violento, a vaidade, o ego, não se permitir ao novo, né? E ganância também, pode pôr aí, né? Porque tem cara que é ganancioso também, demais, né? Fala, porra, eu vou botar. Vou ter que passar 2% pra ele, vou ter que passar 3%. Mas posso falar, mas pra mim é uma conta. Aí fica lá com 600 unidades encalhadas lá. É uma conta burra, né? Exato, lógico que é conta burra. É uma conta burra, né? E eu vou falar pra você, na verdade, não é só conta burra.
É a burrice, a burrice na sua maior grandeza. Eu vou te explicar o porquê. A maioria, se você pegar esses caras, eles nem fazem conta de mercado de capitais. Exato. Então, se você olhar, você fala, eu tenho 600 unidades e eu tenho 600 milhões de VGV, ou 300, ou 100, ou 60 milhões, não importa quanto. Só que vamos lá. Sua exposição de caixa foi grande, porque você precisou tirar dinheiro do seu bolso ou pegar emprestado para pôr na obra. Exato. Porque se você não vendeu, dinheiro saiu de algum lugar. Vai ter que entregar. Concorda? Concordo. Vai ter que entregar, que tem prazo. Então, exposição de caixa caro. O seu dinheiro é o dinheiro mais caro que tem e o mais perigoso, arriscado. Mais arriscado. Tá? Segundo, aí o seu ROI fica menor, porque ROI é tiro do... Se eu tirei 5 milhões e voltou mais 5, então eu precisei colocar 5 para tirar 5. O cara que coloca 0 e tira 3, o ROI dele foi melhor. Porque 0 para 3 e 5 para 10 é muito diferente. Beleza. Aí o seu ROI já fica ruim. O seu terceiro chama TIR, que é taxa interna de retorno. Então imagina só que eu tenho um empreendimento que para zerar ele 100% me leve 3 meses. Então eu uso o dinheiro do meu cliente. Eu também posso securitizar a carteira e uso o dinheiro do mercado de capitais, do banco, de fundo, etc. Fintech, legal? Beleza. Né? E eu tenho um outro elemento, que é o meu quarto. Então eu falei de exposição de caixa, falei de ROI, pode ser ROI ou ROE, né? Retorno sobre o investimento, retorno sobre o equity, e eu vou falar sobre a taxa interna de retorno, mas tem o quarto elemento, que chama risco. Produto bom é produto vendido, na prateleira é risco, meu irmão. Se vem uma Covid, se vem uma crise, se vem um Collor que tira dinheiro de todo mundo, se vem uma quebra de 2008, no mercado imobiliário americano. Se vem, e não sei, pode vir qualquer coisa. A marolinha, né? Vem qualquer coisa, você tá fudido. Outra coisa, demanda não é elástica. Quinto elemento, demanda não é elástica. Ah, aqui tem 150 mil habitantes. Hoje eu tenho 3 mil demandas. Só que eu tenho 4 mil ofertas, 1.000 vai sobrar. E tem o fator concorrência também, né? Que é a oferta. Exato. Então, olha quantas variáveis, algumas você controla, o que está sobre o seu domínio de ação e de controle, e algumas você não controla. Exato. Algumas você tem influência e outras você está refém. SWOT que o cara tem que fazer. Exatamente, outras você está refém. Então, baseado nisso, eu sempre falo para os meus clientes, qual que é a sua meta? A meta é zerar o empreendimento. Não. Né? Qual que é a sua meta? Minha meta é sair do risco, minha meta é ganhar dinheiro mais rápido, minha meta é vender. Objetivo, beleza, né? beleza. E aí eu falo o seguinte, vamos agora colocar esse número. Eu quero fazer 50 milhões, quero fazer 100, quero fazer 1 bi. Legal, de VGV ou lucro? De lucro, beleza. Tá? Ao invés de você fazer em 1, faz em 2, faz em 3, faz em 4, mas vai eliminando o risco da sua frente. Né? Então, o que a gente aprendeu? Por isso que, se você falar qual que é a sua classificação, a Neximob é uma empresa de inteligência, porque eu ajudo o meu cliente, o meu sócio, o meu parceiro, o meu investidor a pensar de maneira 360, de forma estratégica. Ganhar dinheiro em todas as etapas do processo. Então, agora a gente está lançando aqui, vai lançar 5 prédios em Sorriso, e ali meu cliente já é bem posicionado, né, no mercado, etc. E aí eu faço ele pensar exaustivamente em todas as variáveis. Por quê? Porque não tem só um caminho que te leva a Roma. E tem um caminho mais leve, mais barato, menos perigoso. Então, quando você entende isso, as coisas começam a te dar muito mais subsídio para sua tomada de decisão. Isso muda a regra do jogo, meu irmão. Mas muda a regra do jogo. Totalmente. Né? Então, o terceiro, que aí tem um desdobro, que é a parte de incorporação, loteamento, são apenas leis diferentes, né? E uma hora você vai vir aqui para a gente falar só de incorporação, porque esse tema esse tema fantástico. É fantástico. Né? Vai dar uns 3 podcasts, mas beleza, né? E aí, Adriano, então aqui também dá para ganhar muito dinheiro. Tem uma linha que também pode anteceder essa parte ou pode ser posterior. Por quê? Porque depende muito da sua condição e expectativa, que é a parte de fund. Né? O que é? São as estruturações para captação de dinheiro. Dentro da minha tese, do meu roadmap, tem 8 formas de você estruturar um fund. 8 formas, né? E que também é um podcast porque é longo. E que vai adaptar a pessoas diferentes cada uma dessas fórmulas, né?
Com toda certeza, né? Você está precisando de dinheiro agora ou daqui mais 6 pra meses? frente. Não É quero a grana pouco agora, ou é quero lá no muito? final. Né? Você vai usar para quê? Então, depende desse conjunto de variáveis. Mas todas essas formas, e vou finalizar aqui, então, incorporação, fund, depois você tem o lançamento. Lançamento eu tenho o desdobro que pode ser venda de remanescente e de estoque, ou lançamento, que é um produto virgem, que nunca foi lançado, que não foi colocado ainda no mercado, né? Então, Algo novo, né? Uma inovação. A gente já operou entre lançamento e remanescente 92 empreendimentos, né? Nós já vendemos 19.557 unidades. Então, aqui é uma linha que dá muito dinheiro também, né? Só que eu falo o seguinte, e depois, né, tem a linha de reestruturações ou estruturações, onde você pode virar sócio, você pode virar consultor, você pode virar conselheiro, tudo isso dá muito dinheiro, e a depender do projeto que você entra, já te dá milhões de entrada. Hoje eu tenho algumas linhas de negócios que eu entro já tendo uma participação, uma receita de baseado em quase 1 milhão, né? Então isso me permite a fazer esses múltiplos, né, números aí que a gente está citando todos os anos. Então, o mercado... E é aquilo que nós falamos, né? O dinheiro na frente, é igual aquela situação que nós estávamos colocando, né? Quer ter vida tranquila com a família, precisa da grana. Com a grana você consegue até pensar melhor na estratégia, né? Vou falar para você, cara, nasci numa família pobre, quebrei 6 vezes. Cara, eu acho que para mim não tem nada mais desafiador do que ser... Porra, tem que pagar aluguel, eu não sei de onde tirar. Isso é desesperador, meu irmão. E assim, e quando você tem filhos? Pro cara que é sério, isso é barro. Não, e quando você tem filhos? Você imagina. Porque é uma coisa assim, sou sozinho, pego a minha mochilinha, vou lá na casa do meu amigo, me viro, peço para dormir na casa de um de outro, vou trabalhar, viro mochileiro, vou trabalhar numa pensão, sei lá, qualquer coisa serve. Quando é o garrotinho lá no Agora, quando você tem família, quando você tem filhos, então é importante pensar na prosperidade financeira também, né? E o que você falou lá atrás faz todo sentido. Existe a ganância, existe a ambição. Então, nós estamos falando de ambição para você prosperar e ter mais oportunidades. Então, veja aqui, só para o cara entender nosso roadmap. Captação diária, validação e concepção. Pode ser antes fund ou incorporação, mas vamos colocar aqui independente da ordem. Validação e concepção é um só. Com um estudo, né? Tudo é com estudo. Pesquisa vocacional. Falei, aqui dá mais um podcast. Que não pode faltar. Tem jamais. Pesquisa, diagnóstico, tem um caminho a gente utiliza uma ferramenta própria nossa, que é Smart SWOT, tem Charrette Meet, aí tem, a gente tem os 13 P's para conceber, e aí é um mar de oportunidade. Vocês fazem essas pesquisas também? Só pesquisa, não. Não, né? Não. Entendi. Se tiver dentro do projeto todo, da validação e concepção, a gente traz o diagnóstico. Entendi. A pesquisa sempre a gente faz com grandes empresas que já são hoje bem consolidadas no mercado. A maioria são parceiras, né? Hoje você tem, aí depende muito da tipologia, né? Aí tem a tipologia, você vai seguir por uma linha, né? O cara de multipropriedade é um especialista, o cara que é muito mais vocacionado a condotel é outro especialista, o cara de parcelamento de solo, o cara de verticais, às vezes o cara tem mais mão para Minha Casa Minha Vida, outro para Triple A. Então tem que ter essa espécie. Você vai falar o seguinte, todo padeiro faz um pão gostoso? Não. Não é porque ele é padeiro, ele sabe fazer pão gostoso. Exato. Ele pode fazer pão. Mas se vai ser gostoso. Ou é o melhor pão, também não se sabe. Então, tem que ter essas... Que aí vai do gosto do cliente, do freguês, né? Da padaria. Então, aqui, ó, captação diária, validação e concepção, fund, incorporação, lançamento, remanescente, e estruturações e participações de empreendimento. Então, aqui eu citei 7, que às vezes vira 8, vira 9, porque eu tenho cliente que é muito engraçado. Eu vou, Edgar, eu quero isso. Que você tem que criar, né? Eu quero, exatamente. Eu quero isso, mas você me ajuda nisso também? Eu falo, cara, mas só se você ajudar nisso também. É a condição. Teve um que é muito engraçado, né? Eu falei, Edgar, eu tô te contratando, mas você me ajuda a escrever um livro também? Eu falei, cara, eu não vendo isso daí, né?
E tô ajudando o cara a escrever o livro. Tô Aí, ajudando tá o cara a vendo? escrever o livro. Então, assim, mas Mas essas conexões são conexões que ficam eternas. Sim, E sim, tá num sim. projeto, com certeza esse cara, você Sim, falou sim. que você não prospecta mais, né? É só indicação. Esse seu cliente vai te indicar muitos outros Cara, clientes. tem cliente que eu falo assim, ó, você vai fazer um curso de inteligência emocional, senão você vai foder com a sua empresa. Eu não sou pago pra isso. Não sou. Eu sou pago. O cara tem que saber onde sou inicia e onde termina, né? Não, vamos lá. Eu sou pago para entrar na sua empresa e falar assim, vou vender o seu prédio. Exato. Vou participar Certo? do zero Seu prédio. até a venda Se total. você é um bom pai ou não é problema meu, concorda? Mas às vezes pode afetar no negócio. Se o seu filho é um dos gestores, vai afetar. E até porque aí Entendeu? volta aquela questão lá do egocentrismo, da vaidade, que às vezes o cara tá te pagando, Exatamente. mas não deixa você fazer do teu jeito. E tem Não tem muito. isso? Ô, meu irmão. O cara tá te pagando e fala, não, mas aí não. A gente já viveu bastante coisa, né, Sérgio? Acontece, cara. A gente Já tá vivemos consultoria bastante coisa, também, né? Você também. Inclusive, você tá em Sinop hoje por fazer Exatamente. consultoria. Tal, Eu tô pra um consultoria para empreendimento que grandes você lançou. empreendimentos, né? Isso. E aí, então é isso mesmo, cara. Eu acho que é um. Mas, ó, cara, é um oceano. Eu falo que, oceano Adriano, azul, né? o mercado dos grandes negócios é um oceano azul, é um mercado inexplorado. Por quê? Porque de cada 100 corretores, eu posso garantir Acho que que meia mais. dúzia, Não, eu acho que mais. meia dúzia conhece e 99% não é especialista no negócio. Não, eu acho, eu assim, Edgar, eu acho que até mais. Hoje o corretor, ele tá muito, como é que eu vou dizer? Ele tá Acomodado. Ele tá em voo, como é que é? O voo de... Ô, meu pai, sumiu a palavra? Não sei. O cara tá em piloto automático. Piloto Vai, automático. vamos lá. Veio, piloto automático. O cara tá no piloto automático. Ele não tá com a cabeça aberta para grandes negócios. E por isso que esse tema de hoje ele é muito importante, né, para nossa audiência. O cara tá ali vendendo a casa, minha vida, focado ali. O outro quer ser autoridade Nos palcos da vida. Nos palcos da vida. O outro quer só trabalhar produto premium, mas aí aquela vendinha de 1 a 1, não tá pensando no grosso do negócio. E tem muita oportunidade. É um oceano muito pouco explorado, né? Muito pouco explorado. Eu entrei no mercado convencional, que eu chamo mercado tradicional, abri uma pequena imobiliária de 30 metros quadrados, só que no meu primeiro ano eu já percebi que era um oceano vermelho, que era um efeito manada. Quando eu fui colocar uma plaquinha, era uma cidade de 105 mil habitantes, eu fui colocar uma plaquinha de vende-se. E aí eu contei, tinha 23 placas e uma casa, né? Inclusive é do proprietário. Fale direto com o proprietário, né? E os caras metendo placa. E aí eu falei, cara, nesse universo, não, pra mim, Engolindo não, o outro, não. E aí você põe tua placa não é hoje, nem amanhã engolindo, eu falo assim, não é o que te então, dá tesão? aí vem uma resposta aí, que em cima dessa sua provocação, o que, na minha opinião, falta provocação, falta ambição, né? Falta despertar. Falta né? querer fazer. Então, né? Que é o tripé, né? Da competência, né? O cara conhece, às vezes, muito de um determinado assunto. Ele não é especialista em todos. Mas tem pouco apetite. Isso, tem pouco apetite. Tem habilidade. Tem muita gente que tem muito apetite, mas tem pouco conhecimento. E tudo é os fatores somados que vai te levar ao resultado. Exatamente. Edgar, cara, maravilha. Show mesmo nosso bate-papo. Tenho certeza que você vai contribuir muito. Imagina. Pessoal. E as portas estão abertas para você. Sim. Quando eu estiver aqui em Sinop, vamos marcar outro podcast. Sim, com vamos toda alongar certeza. esse assunto, porque Toda certeza. porque Agora eu vou bater na sua porta direto aqui. vai ficar aqui na região agora? Mais uns dias aí? Estamos aqui entre Sorriso e Sinop e Chapada. Chapada também. Chapada estão lançando um empreendimento lá também, Sim, né? estamos aí. reestruturando. Você me ligou para falar dele, inclusive. Estamos reestruturando. É um negócio que tem que Eu sempre começar. falo, não, mas assim, as pessoas me chamam quando tá difícil, né? E sempre na porta quando tentou de tudo e não conseguiu. Mas aí o ticket é mais alto, né? O ticket é mais alto. Maravilha, Edgar. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom, sucesso para nós aí. Obrigado, pessoal. Me segue lá, Edgar Ueda Oficial, nas redes sociais. Estamos ali, vamos nos conectar, né? Isso aí, maravilha. Obrigado. Até mais, meu irmão. Tchau, tchau.